Capítulo 10. A falsa redoma de proteção. Eu sou ateu há mais ou menos 17 anos. Meu primeiro livro, O Ateu Graças a Deus, foi concebido em 2002, mas eu me tornei ateu em 1992, um pouco antes de mudar de Cachoeiras de Macacu, RJ, para Caraguatatuba, SP, algum tempo após o nascimento do meu último filho e a morte do segundo. Inconformado por não entenderem por que uma pessoa é ateia, dizem que foi por causa da morte desse segundo. Quantas pessoas perdem pessoas que amam e não viram ateios por causa disso? Pelo contrário, muitas se apegam mais ainda no misticismo e querem encontrar explicações. Mas a morte do meu filho teve uma razão básica: a ilusão da proteção que Deus dava a ele. Sua mãe já era fanática desde quando me separei dela pela primeira vez em 1986, e naturalmente, educou os seus, segundo os preceitos da proteção divina. Isto é, 5. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. 7.000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Com certeza, era um menino bom, e acreditava nisso. Quando o meliante cheio de cocaína tentou levar a sua bicicleta, ele ainda segurou-a pelo selim tentando dialogar com o bandido. O comparsa, na moto, indignado, atirou. Uma bala acertou-o no peito, bem no meio. Porque ele tinha isso na cabeça: Deus não vai permitir que mal me aconteça. Foi ensinado pela mãe dele, que aprendeu do pastor, que explorava o dízimo dela. Vê o acontece. Eles prometem absurdos, coisas incoerentes, que não têm a mínima chance de ser verdade. As pessoas ingênuas, de boa índole, jamais irão imaginar que por trás daquela gravata tem um safado, inescrupuloso. Então acreditam, e aí se dão mal, porque o Deus deles não mata esses bandidos inúteis por aí, porque deixou matarem um menino bom e produtivo que o louvava. Vê, não existe Deus nenhum. Como eu, que sou ateu, ensino aos meus filhos, quando estão comigo, numa ocasião semelhante: largue tudo e corra para salvar a sua vida. E corra em zigue-zague, para não ser atingido pelas costas. Existe aí uma diferença muito grande de concepções. No ateu ela é realista, no religioso ela é ilusória. Uma coisa está ligada à outra e as duas vão pro buraco. Quer ver? Uma pessoa que acredita em Deus, automaticamente acredita na sua proteção. Isso é mais do que lógico e indiscutível. Se o tal Deus não existe, quem é que está te protegendo? Quer ver outra dos mesmos personagens? O pastor disse a ela que se fizesse aquela corrente de oração acompanhado de uma boa oferta para Deus, poderia fazer planos na sua vida, escrever num papelzinho e colocar na cestinha dos desejos que seriam atendidos prontamente. Ela queria um empréstimo e estava negociando com um banco. Na certeza de que seria atendida, afrouxou o controle sobre as suas despesas e pior, deu generosas ofertas para o pastor durante aqueles 3 meses da campanha. Para encurtar a conversa, o meu filho, que morava com ela, depois desse tempo, apareceu na minha casa pedindo ajuda, porque eles seriam despejados do apartamento onde moravam. No dia seguinte, caramba, tive que ser rápido. Ainda paguei o caminhão da mudança e levei-os para Cachoeiras de Macacu, pois tinha um amigo de uma imobiliária lá. E ele me conseguiu uma casa no mesmo dia. Foi o meu filho quem falou que ela dava todo o dinheiro para a igreja e não pagava o aluguel. Você já entendeu o absurdo dessas coisas e a inconsequência desses safados que destroem a vida dos outros. Mas você não sabe o que é pior. Pior mesmo. Disseram para ela que foi Deus quem operou esse milagre e que eu fui apenas um instrumento nas mãos dele. Olhe, eu fiquei roxo de raiva quando soube disso. De novo, agora em 2013. Eu tive que ajudá-la a esvaziar o apartamento para entregar, porque ela iria de vez para o Zéu morar com o meu filho lá. Tive que fazer a mudança e pagar até as despesas. O apartamento estava no meu nome e a conta do gás também. No entanto, já sei o que ela está pensando. Foi Deus que me usou. Putz. Ponto. Mas já aconteceram outras coisas e eu fiz a mesma coisa. Ela fez a mesma coisa. E o pastor disse a mesma coisa. Já estou quase acreditando que eu sou uma marionete do divino. Com a minha mãe já foi diferente. Convenceram a ela que Deus faz milagres que só dependem da nossa fé. Que Deus quer o melhor. Que Deus dá saúde. Que é maravilhoso e que é só fazer prova dele, como está escrito na Bíblia. Então ela fez essa prova. Pediu para ser curada da pressão alta.
fez as suas ofertas em dinheiro e ficou curada. Que maravilha! Uns 15 ou 20 dias depois foi internada no hospital. Quase morreu. Diagnóstico: pressão alta. Só que ela fez isso e não me disse nada. Do contrário, eu não deixaria que ela o fizesse. Agora, você está vendo? Eu estou contando essas tristezas que aconteceram comigo, ou com pessoas muito próximas. Mas no mundo tem milhões de casos como esses todos os dias. Eu só não compreendo como essas coisas não são divulgadas e não chegam ao domínio público. Eu sei, porque eles não sabem. Esse tipo de coisa está cansado de acontecer por aí. Todo mundo conhece uma história parecida, mas, no entanto, tudo continua a mesma coisa. Chega domingo, as igrejas enchem, lotam um pátio de carros. Gente que não dá só um realzinho pros padres, dá muito mais. Eu fico até sem graça quando vejo aquele povo lotar essas festas de Círio de Nazaré, Aparecida, etc. Atrás de milagres e agradecimentos, a coisa mais simples acontece com eles. Fazem uma oração e pedem proteção. Nada acontece de ruim aquele dia. Então fazem outra agradecendo, como se o santo que jamais existiu tivesse alguma coisa com isso. Bem, aí acontece algo de ruim. O cara vai fazer outra oração pedindo perdão pelos seus pecados, porque conclui que foi daí que veio o mal. E depois vai fazer outra pedindo para não deixar acontecer mais. Quer dizer, o cara vive envolvido com um mundo místico e real, que acha que tem alguma coisa a ver com ele, só na cabeça dele mesmo. A quantidade de gente nessas festividades religiosas é a prova de que isso acontece. Ora, aconteceu muita coisa boa na minha vida. Se eu tivesse pedido a algum santo, teria que agradecer muitas vezes. E também aconteceu muita coisa ruim. Se eu acreditasse em bobeiras, teria que pedir perdão pelos meus pecados. Que pecados? Ora, segundo o conceito de pecado, todos pecam, diariamente, a toda hora, de todo jeito, porque santo não existe. O que você deve pensar? Cometeu algum crime? Não. Fez alguma maldade? Não. Prejudicou alguém voluntariamente? Ofendeu alguém? Não. Então você não tem nada que pedir perdão a ninguém. Se você cometeu um crime, vai pagar pela justiça dos homens. Se fez alguma maldade, vá depressa consertar e reparar isso. Prejudicou alguém voluntariamente? Vá depressa corrigir e pedir perdão ao ofendido. Sua vida vai correr firme e solta, sem peso na consciência. É isso que vale. Aí, você não precisa se aglomerar no meio de uma multidão para tocar numa corda, chorar emocionada, nem pagar nada a ninguém. Tenho muita vontade de esquecer isso tudo, parar de escrever essas coisas e deixar pra lá. Que se danem. Eles merecem. Mas eu tenho pena e continuo nesse objetivo de mostrar tudo isso, para ver se as pessoas aprendem algum dia, porque eu já fui um igual, e aprendi. E tem uma diferença: nunca, ninguém jamais me apareceu e deu essa colher de chá que eu estou dando. Não aprendi o que sei lendo de algum livro, mas li vários. Pesquisei muitas informações, analisei tudo para separar o joio do trigo, comparei umas com as outras, desconfiei, investiguei, suspeitei, procurei até chegar à minha conclusão. O que eu sei veio daí desse estudo apurado e intenso.